A aldeia estava mergulhada no crepúsculo da noite, e o sol estava meio escondido atrás das montanhas. As pessoas corriam para voltar para casa. Os trabalhadores, com ferramentas e bagagens nas mãos, retornaram para suas casas, vigiando atentamente para que, ao abrir a porta da frente, não deixassem nenhuma cobra entrar, pois havia rumores de que há alguns dias uma delas havia comido duas pessoas e, além disso, muitas galinhas haviam desaparecido. A escuridão continuou a aumentar e tivemos que nos apressar. A cobra no telhado de uma das casas ficou lisonjeada ao ouvir o que as pessoas estavam dizendo sobre ela. Ela não tinha ideia de que era tão assustadora para elas. E ela realmente comeu aqueles dois. O homem voltou-se apaixonadamente para o Senhor dos Deuses da montanha com um pedido de salvação. E embora a cobra ainda não entendesse a fala humana, ela claramente sentia seu arrependimento. Então ele o ajudou engolindo-o inteiro. E então veio outro homem que se arrependeu de que a cobra tivesse comido suas pílulas, que ele vinha cultivando por mais de 10 anos. Então a cobra reuniu esses dois sofredores em seu próprio estômago. Ela nem imaginava que eles seriam tão saborosos. Depois de absorver este último, ele aprendeu toda a sabedoria espiritual. E desde então, aprendeu sobre muitas coisas terríveis que ele não sabia antes. Acontece que os homens de preto que o estavam caçando eram chamados de caçadores de cobras. E todos eram monges do clã dos caçadores de cobras. Um dia ele teve que lidar com os monges, mas ele não sabia que as pessoas podiam ser tão poderosas, porque os monges estão constantemente se cultivando e se aprimorando, então todas as suas fugas foram mal sucedidas. As pessoas são terríveis, mas os monges são ainda mais terríveis. É bom que agora ele ficou mais forte. E, portanto, sua vida vai melhorar, é claro. O risco de ataque de aves de rapina e pessoas é muito alto. E, portanto, é melhor roubar algumas aves e jogar pelo seguro se você ficar com fome. A cobra lembrou que em Changia havia uma família que criava porcos e que as pessoas têm nomes. E não faria mal que ela inventasse um para si, caso contrário a chamam de cobra preta, seria melhor que ela se chamasse Eider. Enquanto isso, Eider chegou a Changia. Na verdade, ele encontrou um quintal onde havia muitos porcos deliciosos em um chiqueiro. Parece que os donos estavam descansando, e Eider engoliu vários leitões com gosto. A cobra estava tão empolgada com o jantar que não percebeu que havia comido demais. Ele entendeu que precisava fugir das pessoas, mas decidiu digerir calmamente o que havia comido antes de sair. Mas assim que ele adormeceu, pessoas apareceram e Eider decidiu subir mais alto no poste do chiqueiro para se esconder no telhado. Ele ouviu pessoas discutindo lá embaixo. Quando as vozes diminuíram, Eider olhou mais de perto e viu que havia um homem morto deitado no chiqueiro. A cobra decidiu que precisava sair dali o mais rápido possível, mas de repente ouviu o homem se ajoelhar e tossir. Ele gritou alto que finalmente havia renascido e que o nome do dono era Charlie, o que era um bom nome. Charlie se levantou e sussurrou que, como seu corpo era dele, ele se vingaria. O ferimento era sério, e se não fosse por sua ajuda, ele estaria morrendo no outro mundo, mas não poderia ser derrotado em algo assim. Eder ficou feliz que o homem não o viu, mas de repente Charlie parou e olhou para o telhado. Ele era um monge e parecia um caçador de cobras de alto nível que poderia lidar facilmente com Eder. Então o monge sentou-se no chão e disse que seu nível ainda não estava alto o suficiente e, portanto, era hora de liberar a energia. Uma enorme tigela de energia explodiu em seu corpo, e todas as suas memórias e conhecimentos foram preservados. Adair percebeu que Charlie estava acumulando energia e estava prestes a matá-lo. Ele provavelmente descobriu que a cobra havia roubado os porcos, e morrer não fazia parte de seus planos. O cérebro de Adair buscava freneticamente uma solução para o que ele deveria fazer, e Charlie estava retornando a este mundo. Ele ficou cheio de energia e exclamou que todos deveriam se curvar diante dele. E a cobra decidiu que não podia simplesmente esperar. Então abriu bem a boca e engoliu o monge. Ele ficou feliz por estar vivo e fugiu. Charlie, estando dentro da cobra, deu um soco nas partes internas e disse que não deveria ter feito aquilo, que lhe daria outra chance se a deixasse sair. Depois disso, Eder sentiu algo estranho acontecendo dentro dele. Seu corpo começou a inchar. Charlie não estava morto e continuou a lutar dentro de si, lentamente avançando em direção ao seu núcleo. O monge deu um passo e estendeu a mão para proteger Eider. A cobra sentiu uma dor terrível e percebeu que aquele homem era muito perigoso. E também percebeu que seu fim havia chegado. Charlie exclamou que adorava carne de cobra e sentiu uma força transbordar. De repente, ele viu uma jarra de energia saindo e decidiu absorvê-la. Uma besta demoníaca surgiu do jarro. Charlie não conseguia entender de onde aquilo veio. Será que ele estava realmente encharcado de sangue de cobra? Houve uma explosão monstruosa, rasgando o corpo da cobra em vários pedaços.
Adair sentiu dores intensas por todo o corpo. A cobra, ao acordar, viu que havia leitões pastando ao seu lado e pisou em seu rabo sem cerimônia. Ele, indignado, agarrou um deles e jogou-o no chão. A cobra prometeu que em breve os comeria todos, mas então pensou: por que ela ainda está viva? Adair lembrou como Charlie alcançou o núcleo que agia como coração e o destruiu. E sem um coração ele não poderia viver, mas porque ele ainda está inteiro agora. Aquela coisa parecida com um jarro ainda está dentro dele, e como isso o ajuda? Ele ficou surpreso ao perceber que agora conseguia enxergar através de si mesmo. Além disso, Adair viu o interior das pessoas ao seu redor. Ele realmente tinha uma consciência divina agora. E ele agora é como um monge, agora caçar e evitar inimigos se tornará muito mais fácil para ele. Ele também percebeu que sua cabeça agora continha muitas coisas interessantes, provavelmente métodos de cultivo. Não poderia haver erro. E agora ele podia pensar como um humano, mas ainda não havia decidido exatamente o que fazer em seguida. Mas tinha muitas memórias, e ainda podia lançar o núcleo sozinho. De repente ele ouviu um vago movimento dentro de si. Parecia ser aquele jarro. Adair sentiu que havia se recuperado em um instante e seu corpo estava cheio de energia. Era uma técnica de cura maravilhosa. Provavelmente seu núcleo estava quebrado, o que significa que sua vida deveria ter acabado ali mesmo, mas parece que um novo núcleo apareceu e a cobra decidiu sair e dormir por alguns dias para recuperar suas forças. Mas antes de sair, ela ainda decidiu comer alguns porcos. Desde que Adair absorveu aquele monge, memórias começaram a aparecer em sua cabeça de tempos em tempos, e ele se sentia melhor a cada dia, até que sentiu a mordida do cultivo. Acontece que monstros também podem ser cultivados, e seus níveis são divididos em estágio básico, fundação, pílula demoníaca e Yuan Ying. Adair estava atualmente no auge do básico e era equivalente ao nível médio de refinamento de Qi. Em seu sonho, Adair ficou surpreso ao ver demônios reinando no céu e na terra. Ele também queria ganhar tal poder para deixar de ser objeto de perseguição e começar a agir por conta própria. Ele praticou por alguns dias e então percebeu que sua técnica não só poderia curar lesões, mas também melhorar o condicionamento físico e o metabolismo. Adair ficou muito mais forte e um dia trocou de pele. Uma semana depois, Adair havia mudado a ponto de ficar irreconhecível. Os espinhos em seu corpo haviam se tornado mais longos, mais duros e mais afiados, mas ele havia diminuído muito de tamanho, e sua altura era de apenas 2 metros, enquanto antes ele tinha 10 metros de comprimento. Mas embora seu corpo tenha ficado menor, sua força e velocidade aumentaram, e sua flexibilidade também aumentou. Se ele continuar a trabalhar, ele poderá absorver oponentes maiores. Adair agora tinha certeza de que tinha um novo núcleo e tinha a sensação de que se houvesse muita energia, ele explodiria. Ele entendeu que muita energia estava sendo gasta no cultivo, e ele não era capaz de absorvê-la muito bem, e precisava de muito mais Qi e sangue para continuar praticando. Além disso, ele precisa de mais comida, como aquele pequeno javali que pasta no campo de melões. De acordo com o cultivo, Adair tem o estágio mais alto de fundação, e o nível do javali é muito mais baixo que o dele. Então, ele só precisa se preparar bem e comer o animal. Adair se aproximou do javali, preparando-se para atirar uma pedra nele, mas de repente o javali o notou e correu para atacar. A cobra fugiu com todas as suas forças. Havia um penhasco íngreme à frente, e Adair entendeu que não conseguiria pular. Somente a força da resistência poderia salvá-lo. A cobra atirou pedras no javali, que atingiu o alvo em cheio. O próprio Adair ficou surpreso com sua própria força, porque o javali morreu devido aos ferimentos recebidos. Adair decidiu dar uma olhada mais de perto no cadáver do animal. À primeira vista, a carne de javali pareceu-lhe melhor do que a carne de porco comum, mas depois de experimentar, Adair percebeu o quão nojento era. De repente, ele viu um núcleo no chão, o que significava que o javali não era comum, mas demoníaco, e o núcleo de um demônio contém energia violenta que não pode ser engolida viva. Deve ser processada em uma pílula. Mas Adair ainda não era forte em alquimia. Na natureza, os animais simplesmente pegam e engolem suas presas. Mas se elas simplesmente pegam e engolem, certamente morrerão. Mas a maior parte do conhecimento de suas memórias vem de pensamentos humanos. E os monstros são diferentes das pessoas. Assim como as pessoas são diferentes umas das outras. O que significa que ele pode comê-las. Adair desejou a si mesmo um bom apetite e abriu a boca para engolir o miolo. Foi bem difícil de fazer, mas quando o núcleo estava dentro, Adair sentiu um calor e uma energia incríveis no estômago. Foi uma sensação muito agradável. Parecia que ele tinha absorvido toda a energia daquele núcleo e sentia que estava prestes a atingir um novo nível. Adair recebeu a segunda classificação de fundamentos, e 2 espinhos dourados apareceram em sua cauda.
Era legal, mas de repente um jovem apareceu ao lado dele. Adair pensou com preocupação que esse cara obviamente queria atacá-lo, e ele parecia ser um cultivador também. Este homem era realmente perigoso e levantou seu forcado para atacar Adair, mas ele reagiu e cortou o cabo da arma com o rabo. A cobra decidiu que precisava correr antes que seu cúmplice chegasse. O jovem correu até seu pai e lhe contou que a cobra preta havia comido o javali demoníaco e quase o atacou. Adair, escondido na floresta, ficou feliz que esse garoto difícil não o alcançou. Ele novamente pensou que precisava de mais prática como um demônio. Ele decidiu ir até os deuses da montanha para aprender algo útil com eles e encontrar paz de espírito. Adair rastejou para dentro do templo e, parando em frente à estátua do deus da montanha, sentiu o aroma da comida deliciosa. Essas eram ofertas de sacrifício que consistiam em alimentos da mais alta qualidade. Adair decidiu ajudar o deus da montanha a lidar com essa comida e, voltando-se para ele, pediu-lhe proteção e ajuda no cultivo. De repente, em frente à entrada do templo, Adair ouviu vozes de pessoas. A cobra agora podia ver através das paredes. Ali, um homem estava assediando uma mulher, que, ameaçando-o com uma faca, ordenou que ele não se aproximasse dela. A menina se recusou a fazer sexo com ele e ameaçou cometer suicídio. Nesse homem depravado, Adair reconheceu o Sr. Steve, que anteriormente havia jogado Charlie no chiqueiro, espancando-o até a morte. Adair percebeu que ele era muito forte e muito estranho. Enquanto isso, Steve empurrou a garota para o chão. Ele disse à garota que a estupraria e depois a mataria, e Adair percebeu que aquele homem claramente tinha problemas cerebrais. A garota acusou Steve de matar seu noivo Charlie, e se ele a tocasse com um dedo, ela não o deixaria em paz, mesmo com um fantasma. Adair, observando o que estava acontecendo, acidentalmente deixou cair um pedaço de maçã, que caiu ruidosamente no chão. Aproveitando a surpresa, a menina correu até a estátua do deus da montanha e Steve decidiu que alguém estava escondido ali. A menina se ajoelhou diante do deus da montanha e pediu-lhe proteção. Então ela percebeu com horror que um monstro estava escondido atrás da estátua e deu um passo para trás, esbarrando na faca de Steve. Ela gritou de medo e caiu morta. E Steve olhou confuso para o cadáver. Seus companheiros correram para o templo, e ele lhes disse que havia um monstro lá e ordenou que lidassem com ele. Eles eram todos do clã dos caçadores de cobras e representavam uma séria ameaça. Steve ordenou que seus companheiros lhe trouxessem a cabeça do monstro. Adair decidiu não ficar sentado esperando a morte, mas atacar primeiro. Os homens pararam com medo, não ousando lutar com a cobra. Steve pediu para seus amigos se afastarem para que ele pudesse mostrar suas habilidades como um verdadeiro receptor. Ele correu em direção a Adair. Adair decidiu que primeiro deveria acabar com esse Steve, e depois com o resto. No entanto, descobriu-se que a cobra lidou com os companheiros de Steve, e ele simplesmente fugiu, prometendo a Adair que os caçadores de cobras não a deixariam daquele jeito. Adair não podia simplesmente deixar essa pessoa escapar e, com um balanço de sua cauda, partiu seu crânio em dois. A cobra suspirou profundamente e disse que essa era sua maneira de sobreviver, mas para isso ela teria que tirar várias vidas novamente. Adair pensou que havia enfrentado perigo no momento em que começou a comer a comida de Deus, e, portanto, precisava devolver tudo. Ele colocou os corpos dos mortos no lugar de oferendas e ouviu Deus, com uma voz estridente, aconselhá-lo a trabalhar duro, a dar tudo de si, a se tornar um ser superior. Adair decidiu retornar às montanhas para continuar cultivando e agradeceu a Deus por sua orientação. Uma semana se passou e Adair percebeu que estava sentado naquela posição há muito tempo, que não havia benefício em animais pequenos, e, portanto, ele precisava de presas maiores. Ele foi caçar com o sonho de devorar um porco ou um javali, mas seu estômago estava completamente vazio, sem nenhuma presa grande. Aqui ele viu um pai e um filho que estavam retornando da pesca com uma grande quantidade de peixes. Adair os seguiu. De repente, o menino se virou e olhou em sua direção. Adair subiu em uma árvore só por precaução, e o cara trouxe sua pescaria e a colocou abaixo. Depois disso, ele fugiu, deixando todos os peixes para trás, dizendo que aqueles peixes eram para a serpente negra. Adair olhou cuidadosamente para dentro do aquário e viu que o peixe ainda estava vivo. Ele se lançou sobre a comida deliciosa com entusiasmo. Um cara que deixou comida para uma cobra foi parado por dois estranhos. Eles pareciam caçadores de cobras e perguntaram ao jovem se ele tinha visto uma cobra preta ultimamente. O rapaz balançou a cabeça e viu um emblema com uma cobra no cinto de um dos homens. O menino disse confiantemente aos caçadores de cobras que não tinha visto nenhuma cobra. Parecia que esse cara não teria nada de útil a dizer. Um dos caçadores notou algo no topo da montanha e sugeriu ao seu amigo Danny que visse o que havia lá. Danny presumiu que a cobra preta estava no rio, e ambos os pescadores correram naquela direção.
E o jovem se perguntou, perplexo, quando a cobra conseguiu chegar ao rio se ela tinha acabado de comer peixe. Adar deslizou rapidamente pela vegetação alta e pensou em como as pessoas do clã dos caçadores de cobras quase o encontraram. E por que decidiram que ele as comeu? E por que o menino disse a elas que nunca o tinha visto? A cobra não queria lidar com os problemas das pessoas e decidiu fugir para as montanhas do outro lado do rio e ficar lá por vários meses. Ele pulou no rio e nadou até a outra margem, raciocinando que o inverno chegaria em 3 meses, que ele nem sequer havia preparado comida e que seria difícil para ele cultivar. De repente, uma enorme cobra surgiu das profundezas das águas acima da superfície. A última coisa que Eder precisava era ser engolido por um monstro parecido com uma enguia. Talvez fosse ele quem estivesse comendo as pessoas no rio. Adar notou muitos ferimentos em seu corpo, obviamente causados pelos caçadores de cobras. No entanto, não ficou claro por que ele o atacou. Aparentemente, ele decidiu comer Adair para se curar, mas nesse caso ele poderia muito bem se banquetear com ele. Mas era muito perigoso caçá-lo, já que ele havia conseguido escapar dos caçadores de cobras, e era hora dele emergir porque estava ficando sem ar. Adair deslizou sob a barriga de um monstro enorme e de repente viu um lodo terrível, e sentiu uma alta temperatura. O fogo poderia absorver água. Parecia ser uma ilusão causada pelo muco daquela enorme enguia. E foi por isso que de repente ela ficou tão quente. Ele precisa se concentrar e se acalmar, reunindo toda a sua energia em um só ponto, porque o céu e a terra são um campo de jogo, e todos os seres vivos são um jogo de xadrez. Ele usou a magia de destruir o reino. Adar conseguiu destruir a ilusão, mas o monstro o atacou. Adar, em desespero, bateu o rabo no corpo da enorme cobra. Ele ficou surpreso ao ver que conseguia cortá-la ao meio com sua cauda com 2 espinhos. A cobra nem conseguia imaginar o quão poderosa era sua cauda. Adair chegou à costa e viu ali várias carcaças de carne, que seriam suficientes para ele por vários meses. Viu um núcleo vermelho e decidiu engoli-lo para poder passar para outro nível. Ele também viu uma placa com uma cobra entre os cadáveres e pensou que o monstro tinha conseguido comer o apanhador de cobras. Eder decidiu usar os restos e direcioná-los na direção certa, além de engolir o núcleo do coletor. Ele pegou seus troféus e foi em direção às montanhas. Os pescadores que perguntaram ao menino sobre a cobra preta, tendo estudado as pegadas na praia, perceberam que não era ela quem devorava as pessoas no rio, mas lutava com uma enorme enguia. Danny sugeriu ao seu camarada que fosse ao Monte Teshum, onde vive um grande demônio, um urso de terceira categoria, embora sua força não possa ser subestimada. Mas lá eles podem encontrar uma cobra e caçar um urso ao mesmo tempo. O parceiro contou a Danny que, alguns dias atrás, uma cobra preta engoliu um alquimista e a pílula humana que ele vinha cultivando há muitos anos. Danny respondeu que estava sentado na mesma posição há muitos anos e que essa era a chance deles. Que tempos melhores poderiam vir se pegassem a cobra. Mas agora ainda é arriscado escalar a montanha. Mas em alguns meses o inverno chegará e então eles escalarão. Adar, enquanto isso, chegou à caverna e pensou alegremente que poderia viver ali por vários meses, treinando. 2 meses depois, Eder percebeu que passar da segunda para a terceira posição estava demorando muito mais do que ele imaginava. O núcleo do demônio anterior, sua carne e sangue, tudo isso deveria ter ajudado. Mas ele ainda não conseguiu avançar. Apenas 3 novos espinhos dourados apareceram em sua cauda, e o tesouro máximo atingiu o segundo nível, o que significa que não resta muito tempo até o terceiro nível. O inverno chegou e encontrar comida se tornou muito mais difícil. Teria sido mais fácil hibernar para esperar a primavera e existir normalmente. Enquanto isso, os caçadores e cultivadores de cobras continuaram a procurar a cobra, e Danny prometeu às pessoas uma recompensa generosa se completassem a tarefa, e pediram que não se preocupassem com isso, porque seus cães haviam passado por treinamento especial para procurar por cheiros de cobra. Nesse momento, os cães começaram a latir, parando em determinado lugar. As pessoas decidiram ver o que os cães tinham encontrado. Adair ficou deitado em silêncio na toca e pensou, irritado, que os cães o tinham encontrado e que ele não estava em seu melhor momento. O caçador de cobras, Lee, pediu ao cultivador para ver se havia filhotes de cobra no covil, e então eles poderiam ganhar muito dinheiro. Danny respondeu com hostilidade, dizendo que aquilo era apenas uma toca de urso e que seus cães não serviam para nada. Aqui os caçadores de cobras notaram uma grande caverna. E Adair suspirou aliviado e pensou que tinha agido sabiamente quando decidiu atirar pedras em cima do covil. Além disso, esse buraco tem quase 2 metros de profundidade. O camarada Danny Joe virou-se para ele e notou que, embora fosse uma caverna profunda, havia uma chance de que a cobra estivesse escondida nela. E Danny respondeu que, como eles já a tinham encontrado,
o resto poderia ir embora livremente. O camarada Danny Joe entendeu o motivo pelo qual Danny pediu que os acompanhantes fossem embora, mas notou que a cobra tinha cerca de 3 metros de comprimento. Mas ele enfrentará essa batalha, primeiro usando uma lâmina comum e depois uma especial para matar o urso e lidar com a cobra. Adair percebeu que eles queriam matar seus companheiros, e nem mesmo os animais agem assim. No entanto, eles queriam lutar contra o urso primeiro. Adair decidiu que deveria aproveitar a oportunidade e matá-lo primeiro. Então, ele definitivamente seria capaz de passar para a terceira fila e lidar com os caçadores. Ele não conseguia entender como pôde acabar em uma situação tão perigosa, e agora seria muito difícil lidar com dois oponentes fortes, e também como ele engoliria o urso diante dos olhos deles. Enquanto isso, Danny, tendo ouvido seu camarada, pensou que ele era um verdadeiro idiota, e que depois de matar o demônio, ele definitivamente lidaria com ele. E Adair decidiu que ainda tinha uma chance de sobreviver. Ele decidiu se aproximar cuidadosamente e observar essas pessoas. O urso acordou e assustou muito as pessoas que esperavam que houvesse apenas uma cobra na toca, então correram para pedir ajuda aos cultivadores. Eles pediram ajuda a eles, e Danny disse que eles encontrariam seu fim ali mesmo. As pessoas perceberam que eles eram inimigos e queriam matá-los para tomar suas propriedades e dinheiro. Os habitantes não queriam se render e abriram fogo com arcos, e esse massacre entre os povos agradou Adair. Ele olhou por trás de seu esconderijo e sentiu o cheiro da pílula chamada UI, cujo cheiro por si só enviava uma leveza extraordinária através de seu corpo. Enquanto isso, o urso lidou com os caçadores de cobras, e Joe, o parceiro de Danny, que estava seguro na montanha, disse que sua bolsa havia caído e pediu ao seu companheiro para ajudá-lo a pegá-la. Joe decidiu matar seu companheiro e ficou feliz porque o urso já tinha começado a devorar os habitantes que tinham dado suas vidas para capturar a cobra. Joe empurrou seu irmão Danny em direção à borda e desejou que ele se juntasse rapidamente aos caçadores de cobras mortas. Ele voou para baixo com um grito de horror, direto para as garras do urso. Danny caiu na neve a 1 metro do animal, e Joe lhe desejou sorte. Afinal, ele mesmo queria lutar contra o monstro e agora deu essa oportunidade a Danny. Danny respondeu que não precisava de cobras ou ursos, ele só queria sua morte. Joe riu e declarou que a oportunidade estava bem na frente dele, e que ele tinha todas as chances de derrubar o urso. Houve uma explosão abaixo. Antes de morrer, o animal se torna ainda mais feroz, e Joe pensa que é hora de retornar com um relatório, pois o urso está furioso e não quer interferir nisso. Enquanto isso, Adair tomou os comprimidos e pensou com alegria que o apanhador estava morto e o urso estava ferido, e agora sua hora havia chegado. Adair estava preocupado se conseguiria digerir as 3 pílulas, e para começar, decidiu escondê-las atrás de suas presas para poder usá-las em um momento mais oportuno. A cobra notou uma matilha de lobos saindo da floresta à sua frente, atraída pelo cheiro de sangue, e Adair decidiu provar a carne deles. Ele simplesmente decidiu encher o estômago com elas. Ultimamente, ele não conseguia ter o suficiente. Provavelmente foi por causa daquele urso enorme que ele não conseguiu aproveitar os lobos. Nesse momento, um urso gravemente ferido apareceu na frente dele e Adair determinou que ele parecia ter pelo menos um pico de terceira categoria. E ele estava apenas no começo. A cobra não sabia se seu desejo prevaleceria. Ele sonhou em comer o demônio, mas seu nível de cultivo era muito maior. Porém, Adair confiou em sua inteligência e agilidade e acreditou na vitória. Ele arrancou os olhos do urso com o rabo e pensou que este urso era 10 vezes mais forte do que aquele com quem havia lutado antes. Mas agora ele não seria mais capaz de enxergar e isso ajudaria muito Adair. O efeito das pílulas era muito forte, mas seu corpo estava ficando dormente. Então ele decidiu usar outra pílula e então avançou em direção à fera cega, agarrando-se ao seu pescoço. Apesar dos ferimentos graves sofridos durante a batalha, o urso ainda era muito forte. No entanto, Adair conseguiu morder sua pele grossa e agora ele definitivamente não poderia viver muito. Ele só tinha que esperar um pouco. E para não ter que esperar muito tempo, ele jogou um grande galho de árvore na cabeça do urso moribundo, que esmagou seu crânio. Adair queria curar seus ferimentos, mas de repente ouviu um som. Eram os lobos que tinham vindo por causa do cheiro de sangue. A cobra decidiu que era hora de tomar a última pílula. 2 horas depois, restavam apenas restos lamentáveis da enorme matilha de lobos, e Adair agora estava seguro. No entanto, ele temia que o efeito da pílula não durasse muito, e precisava urgentemente encontrar um lugar seguro para guardar a presa, pois o caçador de cobras logo voltaria. Havia cadáveres espalhados por todo o lugar onde o urso lutou com as pessoas, e Adair se perguntou com interesse quantas vezes ele havia renascido antes de acabar naquele corpo. Adair encontrou o corpo do pai da criança que o havia levado para pescar, e seus cães congelados
estavam por perto. A cobra teve a impressão de que apenas os mais astutos permaneceriam vivos naquela batalha. Adder recolheu todos os troféus e foi até a caverna. Ele sabia que havia uma fonte ali que as pessoas não conseguiam encontrar, e Adder acreditava que estaria seguro lá. Finalmente chegou a hora de comer o urso, e a cobra sentiu o jarro dentro dela começar a fazer barulho. Ele poderia absorver energia novamente. Logo, Adder sentiu que finalmente havia chegado ao terceiro nível e sua cauda tinha 10 espinhos. Adder se perguntou alegremente se deveria esperar até o ano seguinte para se tornar o rei da montanha. 3 meses depois, chegou a primavera. Adder aumentou muito sua força e atingiu um comprimento de 3 metros, e 11 espinhos dourados cresceram em sua cauda. Durante esse tempo, entre outras coisas, sua consciência clareou, e 2 javalis, uma fêmea e um macho, estavam vagando por perto. A cobra decidiu se banquetear com o macho, porque nos últimos meses ela havia adquirido um conhecimento muito prejudicial: o equilíbrio ecológico. Ele não podia mais entrar na aldeia e tinha que encontrar uma maneira de ficar na montanha. Se quisesse que a presa vivesse para sempre, não poderia matar a fêmea e os filhotes. Havia um certo número de veados, javalis, veados e coelhos vivendo na montanha, mas com o cultivo era impossível ficar ali sentado por muito tempo. E, a julgar pelo que aconteceu da última vez, a prática deve ser acompanhada de aventuras. A primavera chegou e a época de acasalamento das cobras começou. Entretanto, Adder se considerava completamente diferente e tinha força de vontade. Embora antes, a pequena cobra também o importunasse uma vez por ano. Agora, infelizmente, ela era um ser inferior a ele e não era adequada para ele. Claro que se ele tivesse permanecido o mesmo, ele teria continuado a semear suas sementes nos outros. Mas depois que começou a cultivar, ele deixou de se interessar por tais coisas. Ele veio aqui para cultivar a fruta da cobra, que amadurece a cada 3 anos e deve amadurecer novamente nesta primavera. Se ele comê-la, expandirá muito sua base de cultivo. 3 anos atrás, ele engoliu tudo por acidente, e sem pensar. E agora, ele se pergunta se conseguirá alcançar o quarto nível se engolir 3 frutas seguidas. Então ele conseguirá alcançar o nível intermediário e lançar feitiços. De repente, Adder ouviu a conversa de pessoas que, obviamente, tinham chegado à toca das cobras também em busca do fruto da árvore. A namorada de Suzy disse a Joe que ele tinha feito um bom trabalho, e ele a lembrou que seu irmão Danny tinha se sacrificado para salvá-lo. Adder reconheceu o homem como um caçador de cobras que prometeu a Suzy todos os frutos da árvore das cobras. Mas ela disse que estava interessada apenas em 2 frutos. E seu interlocutor alertou a garota que qualquer coisa milagrosa é bem guardada e que é preciso ter cuidado. Ao que ela respondeu que pegou emprestada uma arma muito poderosa para isso. Ela acrescentou que o único demônio na área era o velho rei cobra, mas se ele ousasse sair, ela usaria veneno de cobra. Adder percebeu que essas pessoas tinham vindo pelas frutas e tinham estocado armas especiais para matá-lo. Mas a cobra não tinha planos de escapar, porque a fruta estava prestes a amadurecer e ela simplesmente decidiu se esconder por enquanto e observar. Nesse momento, Joe perguntou a Suzy o que aconteceria se o rei cobra não aparecesse, e a menina respondeu que eles simplesmente pegariam as frutas. Adder observava as pessoas por trás de uma cobertura. Suzy disse ao seu companheiro que era muito cedo para abordar o feto. Naquele momento, uma enorme cobra preta e velha apareceu no covil. Era o verdadeiro rei das cobras, que havia causado todo aquele alvoroço entre as pessoas e, aparentemente, ele havia entrado em uma fase de calmaria nos últimos 3 anos. E Adder estava enganado ao pensar que Joe e Suzy estavam falando sobre ele. Suzy usou a habilidade mágica da maldição do pântano. Adder observou com satisfação que eles começaram a lutar. A cobra percebeu que esses caçadores eram muito fortes, e talvez nem mesmo o velho rei cobra fosse capaz de lidar com eles, porque a menina havia dominado muitas técnicas e estava usando o sino Genling. Houve um rugido ensurdecedor, sacudindo tudo ao redor. Dardos mágicos, disparados por Suzy, voaram em direção ao rei cobra. Ela observou com admiração que esse monstro tinha escamas muito duras e que, se você removesse sua pele, obteria uma armadura excelente. Joe também ajudou Suzy usando a técnica da lâmina de vento, e ficou claro que a velha cobra estava prestes a morrer. Adder concluiu que aquela garota era mais forte do que qualquer outra que ele já tinha visto antes, e que o rei das cobras estava preso, talvez ele devesse ser ajudado, ou ainda precisava comer a fruta e escapar dali. Mas ela ainda não estava madura. A cobra precisava da ajuda de longe. De repente, ele viu que um homem estava tentando silenciosamente arrancar frutas de uma árvore. Adder decidiu detê-lo. Adder engoliu um ladrão que queria desenterrar a árvore e destruir suas raízes. Ele não percebeu como engoliu a árvore junto com o homem. Seu estômago se encheu e Adder achou que estava prestes a explodir.
A cobra percebeu que seu jarro estava cheio e que ela havia atingido o terceiro estágio espiritual. A energia estava fora do normal, porque ela havia comido muitas folhas. Será que elas realmente causaram tal reação? Ele usou uma enorme quantidade de energia espiritual para digerir aquelas folhas. Mas Eder não teve tempo para pensar. Ele tinha que sair dali para não deixar a árvore cobra cair nas mãos das pessoas. Enquanto isso, Suzy e Joe, tendo lidado com o rei cobra, decidiram ir buscar a fruta cobra. Mas eles ficaram decepcionados. No lugar da árvore havia um buraco vazio e Joe culpou Suzy pelo desaparecimento. Mas a garota exclamou que ele era o verdadeiro culpado. Mas Joe pediu que ela apenas dissesse ao seu aliado que roubou a árvore para voltar. Ao que Suzy respondeu irritada que ela não tinha nenhum aliado. E se ele não roubou a árvore, então outra pessoa o fez. A briga de Eder era apenas para sua vantagem. Joe sugeriu à sua irmã Suzy que o problema fosse resolvido por um mestre da seita dos caçadores de cobras. De repente, o irmão mais velho que apareceu aqui usando um token de teletransporte de Jade ficou entre eles. Ele disse que o mestre sabia onde eles estavam e secretamente o enviou para vigiá-los. E a primeira coisa que viu foi a briga deles. E Joe perguntou desconfiado ao seu irmão mais velho se talvez ele tivesse roubado a árvore cobra. O rastreador colocou a mão no chão e disse que outra pessoa o havia desenterrado e que quem o havia enviado era um homem inteligente o suficiente, mas que ele poderia segui-lo enquanto aquele homem vivesse. Joe não tinha dúvidas de que, com a ajuda do sexto estágio de seu irmão mais velho, eles definitivamente pegariam o ladrão. Mas Eder decidiu que, mesmo com o mais alto estágio de QI, não era certo que ele o encontraria. E a fruta da cobra está quase madura. O irmão mais velho relatou que o cheiro da fruta de cobra madura está no subsolo, e ele, como um fazendeiro de classe média, desce. Eder percebeu que precisava engolir a fruta imediatamente e escapar. O irmão mais velho percebeu que ele tinha um bom plano de fuga e que sua técnica de movimento não era inferior à sua. Mas uma arma mágica deixada por um mestre funcionará em qualquer um, exceto talvez no dono da magia dos princípios básicos. Como ele ousa pintar as coisas do caçador de cobras, ele o matará por isso. E Eder implorou ao jarro do deus demônio para digerir as frutas. Caso contrário, ambos estariam condenados. Finalmente, o jarro do deus demônio funcionou e energia dourada se espalhou por todo o corpo de Eder. Presas, músculos e espinhos dourados cresceram. Ele trocou de pele e entrou no quarto estágio. Só então o caçador percebeu que todo esse tempo ele estava perseguindo não um homem, mas uma cobra, e que esta víbora, tendo entrado em seu estágio intermediário, já estava rastejando para longe com uma árvore em sua boca. Ele decidiu não matá-la, mas capturá-la viva. Ele simplesmente teria que arrastar essa cobra para a seita para pesquisa, o que seria uma conquista excelente. Eder sentiu os espinhos dourados em sua cauda crescerem novamente. Ele ficou mais rápido e mais forte. Então ele tinha certeza de que definitivamente escaparia dessa vez. Aqui a cobra percebeu que seu perseguidor não só tinha magia, mas também uma arma mágica. Esta arma mágica era como uma corda. Eder entendeu que se fosse pego, seria o seu fim, e seus espinhos dourados não conseguiriam nem quebrar aquela arma. Ele não conseguiria nem afastar seu perseguidor. Eder sabia que, se fosse pego, estaria acabado. Seus espinhos dourados eram completamente impotentes contra este homem. O caçador declarou orgulhosamente que mesmo o nível médio não significava nada para ele e que ele poderia derrotar facilmente feras em um estágio avançado de desenvolvimento. A cobra percebeu que aquele homem também tinha uma arma mágica, e nesse caso, ela teria que apagar sua consciência. Mas o homem respondeu que sua consciência havia sido refinada e que ela estava além de suas capacidades. E que se o nível de cultivo estivesse abaixo do nível básico, então não havia oponentes para ele. Eder decidiu que, como apagar a consciência não estava funcionando, ele teria que recorrer a habilidades físicas. O apanhador usou sua arma mágica e perguntou à cobra como ela ousou comer o tesouro mágico. A perseguição já durava meia hora e o caçador de cobras estava ficando irritado. Além disso, a caverna era muito estreita e ele estava cansado de usar técnicas. Ele decidiu que precisava se apressar, pois sua energia estava sendo gasta em um ritmo frenético e ele precisava recuperar seu tesouro mágico. Eder percebeu que não podia simplesmente fugir e, portanto, precisava matar aquele homem, pondo fim ao seu sofrimento. O melhor era aproximá-lo sorrateiramente e atacá-lo a uma distância de 10 metros. O perseguidor percebeu que a velocidade da fera havia diminuído e que ela parecia estar sem fôlego. O homem decidiu que teria que abrir a barriga da cobra, pois ela já havia engolido uma fruta. O apanhador estava confiante de que ainda conseguiria capturar o fugitivo. Entretanto, a lâmina do vento celestial que foi usada, que podia derrotar todos os monstros de nível médio,
não causou nenhum dano a Adair. O apanhador decidiu não deixar a cobra viva, mas sua famosa lâmina não conseguiu cortar o corpo da cobra. O caçador de cobras usou toda a sua força para atacar, mas a lâmina quebrou. Ele percebeu que não se tratava de uma simples cobra, mas do embrião de um dragão. O receptor percebeu que sua energia não era suficiente para continuar mantendo a técnica. Ele decidiu que precisava se reportar ao chefe o mais rápido possível para que ele pudesse ajudar. Mas, de repente, sentiu que seus movimentos estavam limitados. Ele estava preso na pele de uma cobra. O caçador pensou que havia subestimado o animal. No covil das cobras, Suzy achou que ouviu a voz do irmão. Em algum lugar nas profundezas da caverna houve uma forte explosão. Um irmão mais velho assustado apareceu na frente de Suzy e Joe, que sugeriram que eles fugissem porque um embrião de dragão vivia ali. Suzy exclamou que o dragão devia estar pelo menos no estágio Yuan Ying e então eles estariam condenados. Adair pensou com irritação que tinha sido descuidado, pois não poderia imaginar que aquele caçador de cobras pudesse ativar explosões, mas da próxima vez não o erraria. O irmão mais velho correu para a saída e gritou que o demônio estava a centenas de metros deles e que eles precisavam relatar isso imediatamente ao chefe. De repente, um jato de veneno caiu sobre ele e seus companheiros. O apanhador esqueceu que mesmo se a cabeça da cobra fosse cortada, ela ainda poderia librar veneno. Ele pegou um comprimido apressadamente e o tomou, percebendo pelo canto do olho que o demônio já estava se aproximando deles. O caçador decidiu usar seu último trunfo e ativar o portal. E a serpente arrancou os espinhos de sua cauda e os jogou no caçador que fugia. Um espinho dourado perfurou o corpo do caçador de cobras. Adair olhou para o inimigo neutralizado e pensou que quase o havia matado, decidindo acabar com ele. Ele decidiu comê-lo. Foi aí que ele encontrou a bolsa daquele sujeito e pensou que poderia haver muitas coisas úteis nela. Mas primeiro ele teria que apagar sua consciência divina e então impor a sua própria. Adair ouviu um som estranho vindo do Senhor Serpente moribundo, que lhe desejou vida. As memórias de Adair gradualmente começaram a se recuperar. 3 anos atrás, a árvore cobra amadureceu e deu 2 frutos. E naquela época ele ainda não havia descoberto suas habilidades. Havia muitas cobras por toda parte. O aroma da fruta da cobra os atraiu, mas aconteceu que apenas 2 tiveram sorte e trágicos assassinatos ocorreram. E então ouviu-se um som estranho e alto, e o rei das cobras apareceu de repente, atordoando todos ao redor. Eles imediatamente pararam de lutar e se pressionaram contra o chão. Adair estava tão assustado que não conseguia dar um único passo. Mas no final, o senhor lhe deu uma das frutas e somente graças a isso ele se tornou o que é agora. As cobras são animais egoístas, cruéis e de sangue frio desde os tempos antigos. Até mesmo membros da mesma raça matavam uns aos outros pela sobrevivência do mais apto. Mas não havia frieza nos olhos do velho senhor das cobras, apenas ternura. Ele perguntou ao rei cobra por que ele o protegia. Gradualmente uma leve tristeza surgiu em seu coração, e esse sentimento inexplicável se acumulou e acabou se transformando em ódio. Ele não conseguia perdoar os caçadores de cobras. Adair conhecia os hábitos das pessoas e, imitando-os, ergueu um monumento de pedras ao rei cobra e expressou a esperança de que na próxima vida pudesse se tornar um homem. Adair queria entender as últimas palavras que ele disse. Todas as suas habilidades vieram de seus ancestrais e ele sempre se lembraria disso. Mas embora suas habilidades deixassem muito a desejar, e desde que caçadores de cobras descobriram este lugar, era impossível ficar ali. Adair foi mais longe e viu Suzy caída na clareira. Parecia que ela estava nas últimas. A cobra duvidou que aquilo fosse algum tipo de armadilha, mas foi atraída pela possibilidade de conseguir algumas coisas valiosas dela. Adair pensou em Joe, que lutou tão bravamente na última vez, matando seu camarada. Talvez fosse ele quem controlava a velha cabeça de cobra. De repente, Adair viu uma cobra enorme que estava prestes a engolir Suzy. Agora estava claro que aquilo era uma armadilha real e Joe estava ali. Joe disse que Suzy morreu na explosão e que ele pretende vingar a todos, seu pai, sua mãe, sua irmã e seus filhos. Ele se ajoelhou e murmurou que já havia se livrado de muitos e ainda faltavam 2 para matar, Dick Dowling e seus seguidores. Então ele se levantou e murmurou que iria para o vale, porque Dick chegaria a qualquer momento. Ele pegou uma vibra do chão e decidiu fingir que havia sido mordido antes de chegar. Ele se deitou no chão e começou a gemer, pedindo ajuda ao seu mentor. Meia hora depois, o mentor foi informado de que não havia mais vestígios. Encontraram uma irmã morta, e Joe, que estava à beira da vida ou da morte. Então Dick ordenou que lhe dessem um comprimido, e disse que o tratamento levaria vários meses. Dick estava fora de si de raiva, porque havia perdido 2 alunos e queria saber quem havia feito isso.
Enquanto isso, Adder retornou ao topo da montanha para a caverna do urso e decidiu que, enquanto os caçadores estivessem no vale, ele estaria seguro ali. A árvore cobra parece já estar se recuperando, porque o ambiente da caverna é exatamente o mesmo de antes, então ela deve criar raízes. Agora ele queria ver o que havia na bolsa. Descobriu que havia muitos comprimidos lá, o que deveria ser suficiente para toda a duração do treino. Havia também um livro sobre cobras lá dentro, e Adder decidiu que era adequado para ele. O livro também fala sobre matar cobras e transformá-las em pílulas. Acontece que, mesmo durante o período de fundação, a cobra cuspidora de fogo pode ser decapitada. Então, a melhor coisa a fazer agora é ficar mais forte, para que ninguém possa derrotá-la. Ele também encontrou aqui uma descrição de muitas técnicas de cultivo e até mesmo instruções de uso. Um mês depois, Adair, treinando a técnica do escudo de terra, aumentou sua velocidade várias vezes, e espinhos adicionais apareceram em sua cauda. A amiga cobra sentiu muita fome e decidiu comer os pássaros, usando a maravilhosa técnica da bola de fogo. Mas inesperadamente ela conheceu o Senhor dos Lobos, o Lobo da Lua, um monstro com grandes habilidades. Mas, para seu pesar, Adder agora também não era um homem simples, e o destino deste lobo estava predeterminado. Adder usou magia, uma armadilha. Ele conteve os movimentos do lobo e diminuiu a distância. Tendo-o completamente sob controle, ele o fazia como um cachorro, dar-lhe a pata, obedecer ordens de sentar e de deitar. E era muito engraçado. Os javalis tiveram filhotes e havia mais de uma dúzia de veados na floresta, embora as ovelhas aparentemente tivessem sido comidas por lobos. Mas também havia muitos coelhos ali, e o plano de Adair para subir de nível estava funcionando perfeitamente até agora. Adair notou uma pequena cobra no covil. Aparentemente ela o localizou. Aparentemente também era uma cobra yin preta, só que branca. Ela ainda não conseguia falar. Aparentemente o despertar ainda não havia acontecido, e a julgar por tudo, ela era a mais nova dele. A cobra decidiu que, como eles já se conheciam, ele, como o mais velho, deveria cuidar daquela cobra. Adair ordenou ao lobo que não a assustasse e se comportasse bem. Ele prometeu libertá-lo sob várias condições. Ajudá-lo a caçar e trazer peixes diretamente para sua caverna. E também patrulharia as montanhas diariamente e relataria se visse qualquer sinal de pessoas. Adair retornou à caverna do urso com a cobra branca e disse a ela que começaria a lhe ensinar técnicas simples de cultivo e que ela poderia meditar perto da árvore da cobra. Ele prometeu que a cobra não precisaria de nada. No topo da toca da cobra, os caçadores tentaram encontrar a toca da cobra com a ajuda da grande bússola. Mas quando Joe acordou, ele não conseguia se lembrar onde a criatura estava. O mais novo lembrou que, depois de ter escapado do subsolo, o irmão mais velho chamou a cobra de dragão jovem. E o mentor disse que, nesse caso, nem ele sobreviveria ao encontro dela. Obviamente, essa criatura tinha sido capaz de despertar sua consciência e tinha inteligência. O mais novo olhou para a bússola e imaginou que a cobra devia estar dentro de uma grande montanha. O mestre ordenou que a examinassem e ele se apressou em executar as ordens do mentor, embora não tivesse certeza de que estavam lidando com uma cobra. De repente, Joe se deparou com um lobo enorme, acompanhado de seus companheiros igualmente grandes. Ele pensou surpreso. Se uma matilha de lobos com um líder vivia ali, de onde vinha o cheiro de uma cobra? O líder avançou contra o homem, mas ele usou a magia do selo do trovão. O lobo tentou escapar, mas o caçador de cobras não o deixou ir. Ele usou magia novamente, atacando o lobo. Mesmo na caverna, Adair ouviu o longo uivo do rei lobo e percebeu que o caçador de cobras havia escalado na montanha. Adair ordenou que a cobra Sara permanecesse na caverna e vigiasse a árvore cobra, enquanto ele próprio subia ao topo da montanha para observar seu hóspede indesejado. Joe viu a cobra, e ela era, como disse o mestre, de quarta categoria e possuía consciência divina. O apanhador decidiu dar um sinal ao seu mentor. Adair tentou fugir, mas Joe correu atrás dele, percebendo que a cobra tentaria mostrar sua fraqueza e então escolheria o momento para contra-atacar. Mas ele também não era tão simples e conseguia fingir ser fraco. E conseguia lidar com essa cobra mesmo sem a ajuda de um mestre, sendo um cultivador de 6º nível. Adair percebeu que o nível dessa pessoa era alto o suficiente, mas sua velocidade de movimento era lenta. E ele também estava preocupado que o mestre pudesse vir ajudá-lo em breve. Adair decidiu não correr riscos e só precisava escapar dele no subsolo e ver como ele reagiria. Joe perseguiu a cobra desesperadamente. Ele usou a arma mágica do selo do trovão, mas a bola de fogo de Adair era 2 vezes mais forte. Joe também tinha a habilidade de se mover no subsolo e correu atrás da cobra, chamando Adair para lutar com ele. A cobra se virou de repente, o que significava que o homem não teria mais forças para escapar.
O apanhador percebeu que não conseguiria segurar a cobra e eles estavam prestes a colidir. Adair sabia que o homem não tinha chance. Joe usou magia. Mas a cobra não se esquivou e o apanhador percebeu que o monstro estava com a bolsa do seu irmão e agora haveria uma explosão. E foi o que aconteceu. Felizmente, o trovão salvou Joe da explosão, caso contrário, ele já estaria morto. De repente, uma boca de cobra apareceu diante de seu rosto. O jade do destino foi mudado. Agora, não protegia mais totalmente seu corpo. Uma enorme bola de fogo saiu da boca de Adair. A chama negra só poderia ser obtida ao atingir o período da fundação. Mas, felizmente, Adair conseguiu encontrar um item muito valioso, chamada videira de Yan. Em breve sua bola de fogo ficará ainda mais fria. Adair avisou que a bolsa de Joe em breve será sua também, e o jade não será capaz de protegê-lo. Sua vida está destinada a acabar aqui. Joe, em desespero, pediu ajuda ao seu mentor. Dick apareceu rapidamente e disse ao aluno para ficar ali e curar seus ferimentos, porque o monstro tinha uma pílula de ouro. O mestre se culpou por enviar Joe para cá, e agora ele tinha que matar a cobra para levá-lo ao altar. A energia e a velocidade desse monstro eram simplesmente mortais e Dick estava com medo de que ele pudesse se tornar um mestre supremo. Adair sentiu que este homem era mais forte que ele, mas não iria recuar. Decidiu que precisava correr o mais rápido que pudesse e não poderia lutar contra ele. Adair se deparou com uma rocha de granito e percebeu que sua técnica não funcionava mais. Sua cauda poderia atravessar a pedra, mas a velocidade de passagem seria muito baixa e Dick já estava muito perto, e ele só podia correr para cima. Aqui Adair pensou que a montanha poderia ser útil para ele novamente. Dick viu um clarão vindo de cima e ouviu o som de pedras rolando em sua direção. Adair usou o talismã da explosão para proteção. As explosões continuaram por meia hora e se transformaram em uma enorme armadilha de pedra para Dick. Ele não conseguia acreditar que aquela cobra o havia atraído para aquela armadilha. O mestre nunca pensou que algum inseto pudesse enganá-lo. Ele era muito bravo. Entretanto, a pílula deixada por Deus lhe concederá 20 anos de longevidade e logo seu nível de cultivo aumentará. O período de lançamento das fundações já começou. Dick ficou até grato ao monstro por forçá-lo a usar a técnica ancestral e quase conseguiu sua alma. Agora a cobra não consegue escapar dele. Dick se libertou da armadilha de pedra. Voou alto e Adair pensou que agora ele definitivamente morreria. O mestre parecia ter chegado ao estágio de lançar as fundações. Dick quase alcançou Adair quando ele chegou perto do rio. O mestre gritou para a cobra que ela não sairia viva porque ela havia mutilado seus alunos. E Adair decidiu não dar sua fruta ao velho de forma alguma. Mas ele também não queria morrer. Adair atirou seu espinho dourado no velho, que usou o poder de absorção, mas foi tudo em vão. Sua defesa foi destruída. Nesse momento, Adair conseguiu pular no rio e colocar um escudo de água. Lembrando que o mestre estava nos estágios iniciais da construção das fundações e que suas habilidades de natação eram muito melhores, Adair queria chegar à costa o mais rápido possível e então se esconder no templo. Dick sabia que Adair estava agora num beco sem saída. Aproximou-se do templo e ordenou que ele saísse de lá. Adair sonhou que o deus da montanha teria pena dele e o salvaria. Mas mesmo que o deus da montanha não aparecesse, em qualquer caso, isso pelo menos atrasaria o apanhador. Dick não esperou que o monstro concordasse em sair, e usando magia de fogo, incendiou o templo. Adair se escondeu sob os escombros para escapar do fogo. De repente, tudo ao redor do templo ficou escuro, e o atônito Dick viu no ar uma criatura que parecia um deus da montanha. Dick pensou com horror que aquele era o lendário deus antigo. Se fosse, ele precisava fugir dali imediatamente. Nesse momento, Joe apareceu da floresta e foi ajudar o mentor. Dick usou magia para forçá-lo a cair no chão. Ele afirmou que a vida de um mentor é mais valiosa. Enquanto fugia, Dick pensou que não era páreo para o deus da montanha. Mas a voz do deus da montanha alcançou o velho e disse que ele não deixaria sua alma ir embora daquele jeito. Adair percebeu que Joe estava morto e Dick havia escapado, o que significa que ele havia feito a escolha certa quando decidiu pedir ajuda ao deus da montanha. Aqui ele viu que o cadáver havia ganhado vida e estava se movendo em sua direção. Então ele jogou uma bola de fogo nele. Então ele colocou os restos mortais em uma pilha e agradeceu a Deus por sua ajuda. Ele jurou que dali em diante viria aqui todos os anos para adorar. De repente, Adair viu uma criatura com olhos brilhantes à sua frente, que o chamou de idiota e perguntou quem ele iria adorar e como ele ousava interferir com ele. Adair pediu ao deus da montanha que lhe permitisse servi-lo, mas ele disse que havia arruinado seu plano. Ele teve dificuldade em encontrar um corpo adequado, mas o destruiu, e agora precisa ajudá-los a encontrar um novo. Caso contrário, ele amaldiçoará Adair e nunca mais entrará no caminho da reencarnação. Deus lhe disse para se apressar e não procurar qualquer um. Ele precisa de um corpo forte e jovem.
porque no momento sua força vital está se esgotando muito rápido e ele precisa de um corpo físico para, de alguma forma, interromper esse processo. Caso contrário, a alma simplesmente evaporará. Deus, na forma de um rato, sentou-se no túmulo com os restos mortais de Joe e disse que ele, o grande demônio, nunca esteve em uma posição tão humilhante. 100 anos atrás, ele foi caçado por vários clãs grandes, mas felizmente conseguiu se esconder na estátua do Deus da Montanha, deslocando sua alma, e sobreviveu graças à fé de outras pessoas. No final, ele ganhou o poder divino e foi capaz de dominá-lo. Depois vieram os Dous, que ele quase absorveu, mas então essa cobra apareceu, e foi por isso que sua captura falhou. Além disso, essa escória absorveu outra parte de seu poder. Mais tarde, outro homem veio ao templo, mas a cobra o matou novamente, e de alguma forma até conseguiu absorver a alma do primeiro Deus. Ao vê-lo vindo em sua direção novamente, ele pretendeu matar a Dewa. E então sua estátua foi queimada, e o corpo com o qual ele havia sonhado por tanto tempo pereceu. E tudo isso por causa daquela pequena cobra. O ratinho ficou furioso e decidiu que assim que adquirisse uma forma poderosa, não daria vida àquela cobra. Ele pensou que Ader encontraria vários homens fortes para que ele pudesse escolher o melhor corpo. Ader estava com pressa, pois pensava que se não encontrasse um corpo adequado, o deus da montanha o mataria. Aqui, Ader encontrou com um cachorro que estava cavando uma cova. O corpo do cão era poderoso e jovem, ele podia se aproximar do deus da montanha. Mas a fera feroz não queria entregar sua presa à serpente demoníaca. Entretanto, ele não conseguiu resistir ao olhar da cobra e começou a fugir. Ader pensou que esta besta também tinha consciência. Não se poderia pensar em uma concha melhor para Deus. Ader pegou o cachorro com um laço mágico e viu que a fera tinha energia mais que suficiente. Então arrastou o cachorro consigo. Enquanto isso, o rato estava muito nervoso, esperando sua nova concha. Finalmente, Ader apareceu, trazendo consigo um cão jovem. Deus ficou muito zangado, mas não teve outra escolha. Era preciso ver do que esse corpo era capaz. Ader olhou para o ratinho e pensou: será que esse seria mesmo o Deus da montanha? Mas ele não conseguia entrar no corpo do cão. Ele tinha uma vontade muito forte e rejeitava sua invasão todas as vezes. Então ele usou a invasão demoníaca e finalmente adquiriu um novo corpo. A julgar pelas memórias deste cão, ele absorveu muitas, e não é surpreendente de onde ele tirou tanto poder. E depois de recuperar a consciência, ele começou a cavar sepulturas com cadáveres, e foi assim que ele adquiriu um bom físico. A fera indignada removeu a coleira mágica de Ader, e a cobra decidiu que era hora de fugir. Entretanto, Deus o impediu e disse que Ader o ajudou a encontrar um bom corpo, e portanto ele pretende aceitá-lo como discípulo. Ele acrescentou que seria uma grande honra para ele se tornar discípulo de um demônio celestial. Ader perguntou surpreso se ele não era um deus da montanha, e ele respondeu que vivia apenas em sua estátua, e que a própria serpente tomou a ilusão como realidade. Ader percebeu que o deus da montanha que ele adorava antes era na verdade um simples mentiroso e perguntou ao cachorro se ele tinha medo de ir para o inferno depois de suas ações. Ele respondeu que em suas memórias ele não tinha feito nada disso, e então não havia problema. E ir para o inferno era um completo absurdo. Um cachorro desenterrando cadáveres parece alguém que sofreria retribuição? Quando Ader estava descansando em sua toca na montanha do Urso de Ferro, um cachorro veio até ele. E a cobra perguntou se um cachorro tão legal não conseguiria encontrar sua própria caverna. E ele respondeu que um mentor sempre pode ir até seu aluno. Ader queria mandá-lo embora, mas mudou de ideia. Nesse momento, um lobo lunar apareceu na caverna e trouxe uma ovelha gorda para Ader. O cão imediatamente declarou que metade das ovelhas lhe pertencia, porque ele tinha que tratar o novo mentor com honra. O lobo comeu e urinou. O cão prometeu comê-lo e notou que ninguém tinha tanto medo dele há muito tempo. Então, perguntou a Ader se ele sabia aonde levava o desrespeito por um professor. E ele respondeu que não havia demonstrado seu desrespeito a ele. Afinal, ele levou tantas oferendas ao templo, ao que o cão respondeu que era isso que ele tinha que fazer. Ader colocou um escudo de água e mandou o cachorro embora. No covil de Ader, a cobra ficou cada vez mais forte e até teve que conter sua energia. Entre os pertences de Joe, havia muitos itens úteis. Uma pílula, um talismã da alma, remédios, jade e um bom fogão. Mas o que mais atraiu a atenção de Ader foi a pedra azul. O cachorro alegou que era a pedra da alma, e Ader o aconselhou a sair da toca porque ele disse que não se importava com suas coisas. O cão confirmou essas palavras e foi embora. E a cobra continuou examinando vários pedaços de papel, talismãs e remédios. Tudo isso era dedicado à alquimia.
e ela decidiu definitivamente estudá-lo no futuro. E a cobra branca aparentemente gostou mais do fogão. Na última batalha, a técnica de gravidade do velho conseguiu atacar Adder a 100 pés de distância, e agora ele também deve atingir esse nível. O lobo da lua continuou a fornecer comida para Adder. O cão que chegou à toca do aluno disse que tudo o que ele faz todos os dias é comer e, portanto, não vai esperar por um avanço. Adder perguntou por que ele tinha vindo, e ele respondeu que tinha simplesmente decidido cumprimentar a ralé. A cobra lhe ofereceu comida, ao que o cão respondeu que monstros de verdade não precisam dela. E Adair o lembrou que há muitos monstros por aí que precisam. O cachorro queria mostrar ao aluno o anel de armazenamento que ele havia ganhado ontem. Ele abriu o anel e o que apareceu diante dos olhos de Adair foi uma criatura chamada pássaro com cauda espiritual. Um pássaro espiritual criado por um clã vizinho e usado especialmente como alimento. Adair perguntou ao cachorro se ele realmente havia roubado tudo, e ele respondeu que havia feito tudo de forma limpa e que ninguém seria capaz de localizá-lo. Ele sugeriu depenar o pássaro e verificar se havia gordura. Depois disso, ele taçou completamente em um fogo mágico e, vendo como a boca de Adair começou a salivar, declarou que estava pronto para trocá-la por uma pedra espiritual. O cão percebeu que até a pequena cobra branca sentia o cheiro agradável, mas Adair lhe disse que ele não pegaria a pedra mesmo que morresse de fome. O cão continuou a anunciar esta ave deliciosa, elogiando sua pele e ossos gordurosos. Ele começou a devorar o pássaro com gosto, continuando a elogiá-lo. Adair estava babando, mas ele aguentou. E o cachorro pediu para ele não ficar bravo, porque ele era seu mentor. E aquele pato valia pelo menos 3 pedras, e ele estava oferecendo a ele por apenas uma. A cobra perguntou ao cão por que ele próprio não tinha vendido o pato, ao que ele respondeu razoavelmente que não era tão fácil fazê-lo na forma de um cão. O cão garantiu a Adewa que não estava mentindo para ele. O senhor lobo avançou para a terceira fileira, e a cobra branca para a segunda fileira, ele não mentiu para ele. Eles comeram os ossos e avançaram imediatamente. Então isso prova que o pato era especial. Adair cedeu e disse que o trocaria uma vez e atacou o pássaro com uma força terrível. A cobra sentiu o recipiente dentro dela se encher de energia e então ela avançou para o 5º nível. Era um pato maravilhoso e Adair não conseguia acreditar que ele poderia ajudar na descoberta. No covil de Adair, a purificação da árvore estava completa e ela logo estaria coberta de ouro. O velho cachorro não mentiu. Este pato era realmente muito valioso e todos os 3 começaram a passar por suas descobertas. Parece que o cachorro sabe o que está fazendo. Ele sugeriu que Adair unisse forças e capturasse mais alguns pássaros, e então os dividisse de forma justa. Ele garantiu que a cobra chegaria a um estágio avançado no final do mês, e até o final do ano teria dominado completamente seu reino. Adair respondeu cautelosamente que não iria, porque os monstros ali eram muito perigosos, e o cão objetou e disse que aquele pássaro não poderia ser chamado de monstro. Ele havia perdido sua eficácia em combate desde que foi criado por pessoas. Adair se manteve firme e disse que da última vez foi atacado por um porco enorme e furioso. O cão respondeu que então iria sozinho e, de qualquer forma, se alguém o perseguisse, o pegariam também. Adair cedeu e concordou em ir com ele, mas pediu que não o chamasse de aluno na próxima vez, acrescentou que tinha um nome, Adair, ao que o cão respondeu que esse nome não soava muito bem. Este é chamado de demônio celestial, que abala o mundo com seu poder. Mas de qualquer forma, até que ele recupere suas forças, esse nome não deve ser tornado público. Então é melhor adotar outro por enquanto, e como ele já tem pelos escuros, ele será chamado de Blackfor. Adair teve que concordar. Blackfor perguntou a Adair se ele sabia quantos clãs existiam no mundo. A cobra respondeu que só conhecia o clã dos caçadores de cobras. E o cachorro disse que havia 5 clãs no país. No leste, oeste, sul, norte e centro. No norte há gelo e neve. No oeste está Kunlun. No leste está Penglai. No sul estão os caçadores de cobras. E no centro está o Palácio Imperial. E todos os pequenos clãs são subordinados aos 5 principais. E antes, o clã dos caçadores de cobras era chamado de clã dos domadores de dragões, mas então a situação mudou drasticamente e o nome foi alterado. Adair perguntou ao cão sobre o clã Daoyavu, para onde eles estavam indo agora. Qual era sua posição? E Blackfor respondeu que esse clã era pequeno em número, subordinado ao clã dos caçadores de cobras, e que havia apenas 5 representantes lançando as bases lá. Adair disse que não iria a lugar nenhum porque eram 5 e o matariam ali. Mas o cachorro disse que eles já tinham ido embora e agora não havia necessidade de ter medo. Ele apontou para Adair na encosta onde os pássaros estavam circulando. Quando chegaram lá, viram muitos pássaros pastando.
Eder e Black Four os observavam de uma árvore alta. Eder percebeu que havia uma consciência divina ao redor. A cobra disse ao cachorro que aquele lugar era perigoso e que ele deveria ir embora. Mas Black Four o agarrou pelo rabo. Ele pegou a pólvora de formação e disse que a usariam, porque ela era capaz de destruir qualquer defesa. Então ele mostrou a Eder as minhocas que havia espalhado no caminho. Uma iguaria favorita dos pássaros. Num instante, todos os pássaros se reuniram neste lugar para aproveitar essas minhocas. Os camaradas cercaram os pássaros para agarrá-los e escapar. De repente, eles notaram um estranho que os atacou. Foi o mais velho do clã Dao Yao, Bill, quem acusou Adair e Black Four de roubar galinhas. Adair e Black Four se separaram. Bill usou a técnica da terra. O cão perdeu a capacidade de se mover devido à magia de transformar o solo em pedra. Mas ele também tinha algumas habilidades que lhe permitiam correr rápido. E agora, nenhum velho conseguia alcançá-lo. O ancião correu em perseguição. Ele percebeu que a postura do fugitivo não se parecia em nada com o corpo de um espírito de lobo. Quem era esse? Adair agradeceu a Deus que o velho terrível não o perseguiu. Ele retornou ao covil e decidiu preparar alguma presa para não ter pesadelos à noite. E com a combinação de galinhas e pílulas, ele acreditava que poderia chegar ao pico do sexto posto. Adair assou a carcaça do pássaro e notou que a técnica de assar do cachorro era muito melhor. Mas agora ele dificilmente sentiria o gosto da comida. Nesse momento, um cachorro apareceu na toca e disse a Adair que o havia enterrado muito cedo. Blackforth disse com irritação que, para distrair o velho, ele teve que abandonar todas as galinhas. Тут на горизонте появился Кируна, который обратился к судье и спросил ее, как она осмелилась привести этих насекомых в его обитель. O cão riu e declarou que não era nada parecido com seu mentor, ao que a cobra respondeu que nunca o havia reconhecido como um mentor. Но его атака не успела достичь цели, как он сам получил сильный удар слева от Таина. O cão usou o espinho afiado na cauda de Adair para cortar uma cenoura e colocá-la no caldeirão onde a carcaça do pássaro estava sendo cozida. Ринай находилась в шоке и спросила Тейна, а как же его план просто... Ele colocou mais alguns pedaços de carne no caldeirão e disse que os tesouros da terra e do céu precisavam ser colocados nele. Ринай возмущенно спросила извращенца, что он творит, и тот ответил, что пытался ее спасти от нападения безумного Кируна. Finalmente, ele estava satisfeito, e o cachorro o aconselhou a descansar. Ele já havia comido suas 3 galinhas há muito tempo. E Adair compartilhou seus despojos com ele e até lhe agradeceu. Adair sentiu o movimento do recipiente de transformação dentro dele e pensou que poderia chegar ao 6º nível. Mas, por algum motivo, não funcionou. O frango não estava cozido o suficiente. Da última vez, ele conseguiu passar para o 5º nível e, de repente, sentiu a embarcação girando novamente. Тейн, выслушав рассказ Ринай, предположил, что Кирун попросту идиот. Ele usou magia de compactação para criar uma pílula. O cachorro entregou a pílula de apoio para Adair e disse que ela definitivamente ajudaria. O sabor era doce e a cobra sentiu como se estivesse prestes a sair. Depois de 10 dias, Adair atingiu o pico. E o cão disse que se ele continuasse a seguir seu conselho, veria que não o estava enganando em nada. A cobra concordou com o mentor, mas se recusou a roubar as galinhas, ao que o cão a acalmou e disse que da próxima vez ele encontraria um lugar mais adequado. Mas, por enquanto, ele não deveria se apressar, ele queria limpar o mundo, e não importava quanto tempo isso levaria. Apesar do avanço, a força física de Adair permaneceu no mesmo nível, e nenhum novo pico apareceu. Enquanto caminhava pela floresta com Black Four, Adair de repente notou um brilho à distância. Foi um incêndio florestal monstruoso, mas parece que este não foi um incêndio comum. Adair ficou confuso sobre quem poderia ter feito isso, e o cachorro pediu que ele se acalmasse e pensasse. Um grande incêndio destruiu a casa deles. O apanhador, admirando o fogo, disse que a floresta queimaria por 7 dias e definitivamente queimaria o covil das cobras. E a única coisa que ela desejava era vingança. O covil das cobras deveria desaparecer. Dick, cercado por faíscas voadoras, disse que estava pensando no discípulo, mas além da antipatia pessoal, havia outras razões para suas ações, como o interesse geral de outros anciões, e em breve o clã dos caçadores de cobras abriria sua filial aqui. Seria uma grande chance de treinar. O ramo não só poderia elevar rapidamente o nível local de cultivo da imortalidade, mas também levar ao desenvolvimento das vilas e cidades vizinhas. E então o mentor foi questionado. Quem mais viria para explorar? Ele respondeu que era uma pessoa com o período da pílula de ouro, que disse que esta era uma área muito boa, ideal para cultivo, que havia muitas montanhas e nascentes aqui que eram adequadas para a observação de pássaros espirituais, e que também era possível montar um jardim para cultivar plantas medicinais aqui.